Boa tarde, Tarde, professora Fernanda. tudo bem? Tudo bem, gente? Que vai estudar hoje aqui na SECAM. Sim. Eu até queria tirar uma dúvida com você. Oi, diga. Eu vi aqui que tem uma ficha de moderação, onde marca aqui no sistema aqui do SEMIAD, né, na página do Isso, SEMIAD, os presentes. Sou eu ou você que marca? na outra sessão eu passei, mas eu acho que quem marca é a senhora como moderadora da sessão. Ah, é? Mas Assim, tanto para faz, mim tanto faz. Aí, se você puder marcar, então, eu porque a agradeço. outra eu coloco para os alunos marcarem. Uhum, entendi. Eu boto no início, boto no final e passo os vídeos. Entendi. Então, se você puder marcar, Depois eu marco, tá? tá bom, obrigada. Aí a ordem dos vídeos, porque geralmente às vezes aparece diferente. A senhora quer que eu diga a ordem que está aparecendo para mim, se tem problema? Para a senhora está aparecendo diferente, porque deu problema numa Sim, sessão que eu participei. Deixa eu lhe dizer a ordem que está me para mim. falar, Martim, aham. Só um minuto. Ó, primeiro que está aparecendo para mim é aquela capacidade dinâmica, Uhum, para mim também. depois passando o tempo, e aí, por último, é aquele das universidades, dos docentes. Acho que o meu tá ao contrário, deixa eu só confirmar aqui. Aí vai ser nessa ordem que você falou agora, né? Isso, porque já está na ordem do meu, para não bagunçar, né? Então, eu já vou botando. Sim. Deixa eu confirmar aqui, eu acho que Que o está meu tá... aparecendo diferente agora para vocês. Quando a gente vai entrar, já aparece outra ordem. Pois é, mas eu acho que não tem problema, é só passar nessa ordem que você falou, né? Os dois últimos são, acho que dos mesmos autores, né? Isso. Boa tarde, Paula. Boa tarde, tudo bem? Que joia. A minha câmera toda, vocês estão me vendo direitinho, a minha câmera toda vez dá uns bug, eu não consigo me ver. Estou conseguindo Nem sim. estou aparecendo A aqui. gente está te vendo. Pois eu não estou me vendo, eu só estou vendo vocês. Ixi, Isso, pois é, não estou me vendo, não está me aparecendo. Acho que é alguma configuração aqui que deu. ixi. Eu não estou nem vendo fundo de SEMEAD, não. Elaine, você conseguiu já testar o vídeo? Funcionou direitinho? Eu testei no meu computador, não testei aqui agora. Quer que eu teste agora? Ah, se quiser testar, porque já eu tô de suplente em várias sessões, né? Então, várias sessões eu entrei já socorrendo porque não funcionou o áudio de um monte de gente. Então, Ah, foi. Inclusive, eu apresentei artigo, meu áudio não funcionou, eu tive que apresentar ao vivo. mas tenta aí, testa aí. Se não funcionar, eu posso entrar também, tá? Pronto, deixa eu fechar. Eu vou fechar minha câmera, porque eu não estou conseguindo nem me ver, não sei nem como é que tá. Esse fundo tá comendo um pedaço do meu rosto. Está aparecendo para vocês? Deixa eu botar para produzir. Aparecendo. Olá, bem-vindos à apresentação. Pronto, o primeiro deu ok, né? Sim, funcionou. Deixa eu testar o segundo. É, agora que eu vi que é da Angélica. Que legal. A Angélica estuda comigo lá. Olá. O presente trabalho intitula-se Passando o Tempo Online, uma revisão sistemática da literatura sobre cyberloafing. Ok. Os autores Fernando Araújo Braz, Eliette dos Reinhardt e Débora Babs. Bom, o estudo ele vai tratar
Funcionou, viu? Não sei quem está testando, se é a Elane ou se é a Fernanda. Oi? Sou Que eu que uma estou de vocês. fazendo. Tá tudo Oi, ok. Elaine. Estou postando os vídeos. Então, eu acho que nem precisa testar o último, Paulo. Mas quer que teste? Não, precisa não, tá funcionando já. Aí eu vou ficar, professora Fernanda, com a câmera desligada. A senhora se incomoda? Não, de jeito nenhum. Fica à Porque vontade. fica Eu tô aparecendo aqui o no, YouTube aqui no meio, eu não consigo de jeito nenhum. Vocês estão me vendo, mas eu não me vejo. eu tô aqui no precisar, tá bom? À disposição. Tá, qualquer coisa eu tenho. Obrigada. Nada, Paula. Professora Fernanda, boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde, professor Alexandre. Sim. Boa Oi, tarde. boa Boa tarde a tarde. todos, a todas. Prazer vê-los aqui. Dei uma passadinha na sessão para ver. Vou poder ficar até umas 4h30, tá, professora? Para poder acompanhar os trabalhos, tá bom? Seja bem-vindo. Tá bom. Já tá todo mundo aqui já que vai apresentar na sessão? Ou não? Do primeiro artigo já está aqui, pessoal? Deixa eu ver se tá tudo. Oi, eu acho que eu não sei qual a ordem que ficou. Dois dos artigos são meus, do Fernando. Certo. E do outro artigo já está aqui? Quem vai Oi, eu apresentar? tô aqui. Você? Sim. Bom, são 4 horas em ponto, então acho que a gente já pode começar, né? Aí a Elaine vai passar as apresentações, a gente vai ter então 3 artigos e vai fazer uma discussão sobre cada artigo, né? Um debate ao final de cada um deles, e ao final da sessão a gente ainda tem mais um tempo, né, para discussão dos artigos, tá? A gente já pode começar então, Tá. Elaine. Vou colocar o da capacidade dinâmica primeiro. Ok, obrigada. A apresentação do estudo científico sobre capacidades dinâmicas em segurança de informação. Esse estudo foi desenvolvido por Angélica Pígola, na Universidade 9 de Julho, e professora Priscila Rezende da Costa, também da Universidade 9 de Julho. Nesse estudo, faremos uma análise empírica sobre o impacto das capacidades de cibersegurança nas organizações. Primeiramente, vamos contextualizar as questões relacionadas ao custo de quebra de segurança de dados. Nessa pesquisa feita pela IBM em 2022, foi detectado mais de 83% das organizações que participaram da pesquisa tiveram algum tipo de problema com quebra de dados ou segurança de informações. Isso representa, em termos financeiros, mais de 4 milhões de dólares que as empresas acabaram tendo que dispor para que efetivamente pudessem fazer uma revisão da sua segurança de informação e da sua estrutura de segurança de dados. Há uma previsão do Instituto Gartner em 2023 que até 2026, 60% das organizações terão algum tipo de problema para contratar profissionais de segurança de informação, e isso realmente é um grande gap de mercado para este tema de pesquisa. Para iniciar a apresentação do nosso estudo, nós entendemos hoje, e a literatura também aponta, que a cibersegurança não é mais uma questão técnica, não é mais uma questão tecnológica, mas ele é um problema de negócio, pois tem atrapalhado vertiginosamente as operações de muitas empresas, e as grandes consultorias como Gartner e IBM Security apontam isso como um motivador para o incremento de perdas financeiras para todas as organizações. Sendo assim, nós investigamos com 207 especialistas em 22 países diferentes uma estrutura de capacidade
de cibersegurança, a fim de analisar as relações dessas capacidades com a construção de uma inteligência de cibersegurança. Então, a nossa pergunta de pesquisa é como as capacidades dinâmicas em cibersegurança podem desenvolver um modelo de inteligência em cibersegurança. Usamos equação estrutural para esta pesquisa e um questionário empírico. A estrutura analisada para esta pesquisa, ela é composta de 4 grandes dimensões de segunda ordem, de capacidades, e 8 dimensões voltadas à primeira ordem. Nós estamos falando efetivamente de construção de engenharia de cibersegurança, que é a capacidade denominada Doing. Falamos também da capacidade de suportar atividades de cibersegurança, que denominamos como Enabling. Melhorar e padronizar atividades de cibersegurança, que chamamos de Improving. E, por último, fazer um planejamento e fazer gestão de stakeholders, que denominamos como Managing. Nós desenvolvemos 4 hipóteses, sendo a primeira que as empresas que potencializam atividades de managing em cibersegurança são mais orientadas para a inteligência de cibersegurança. A hipótese 2 é que existe uma relação positiva entre a dimensão doing com a inteligência de cibersegurança. E as empresas que simultaneamente enfatizam a capacidade de enabling nas suas atividades fomentam a inteligência em cibersegurança como hipótese 3. E, na última hipótese, identificamos que queremos identificar que existe um efeito positivo da capacidade improving na inteligência de cibersegurança. Assim, os resultados nos apresentam que todas as capacidades, com exceção da de managing, têm impacto na inteligência, na construção da inteligência de cibersegurança. Os resultados estatísticos são de grande impacto, são impactos significativos e positivos em relação ao efeito de doing, improving e enabling dentro do processo de inteligência de cibersegurança. Com exceção da capacidade da dimensão managing, e acreditamos que esse resultado esteja efetivamente relacionado à não percepção ainda dos especialistas da relevância deste processo. Visto que a tecnologia ainda impera, a construção de tecnologia ainda impera no desenvolvimento de uma inteligência. Nos construtos de primeira ordem, a gente avalia efetivamente a parte de engenharia e a parte de revisão do design de cibersegurança como capacidades de primeira ordem muito importantes e significativas, seguidas de melhorias relativas ao próprio processo de cibersegurança e às atividades relacionadas. A única capacidade de cibersegurança que realmente teve um impacto dentro de managing foi a de planejamento, e essa realmente faz parte do dia a dia dos desenvolvedores, a fim de construir as respectivas tecnologias e estruturas de proteção de dados. Este estudo tem um forte impacto para praticantes e para a academia, pois ele traz evidências de que o desenvolvimento de capacidades em cibersegurança é extremamente relevante para a construção de uma inteligência. E identificamos que há muito campo para futuras pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e ao investimento em capacidades dinâmicas, e os resultados demonstram esta relevância. Bom, então, a apresentação. Oi? Parou a gravação, eu vou retirar, eu acho que acabou, né, a conclusão. Pode retirar, já acabou, deve ter dado algum espacinho a mais aí de tempo.
Certo, então eu vou abrir para debate sobre esse primeiro artigo. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu queria saber sobre. Bom, primeiro, se puder comentar, professora Fernanda, então, primeiro eu queria parabenizar, né, as autoras, os autores do trabalho, excelente trabalho. É um tema super relevante, né, porque segurança da informação ela está em voga, né, então, um trabalho muito bem feito. Eu entendo que falar de um tema tão grande em 8 minutos é um desafio para os pesquisadores, então não é fácil uma pesquisa dessa magnitude, né, que a gente tem, escrever em 8 minutos. Né? E mesmo no artigo também, né, 15 páginas, 16 páginas, é pouco, né, para o artigo, mas é o que a gente tem, né, para trabalhar, né. Então eu queria ouvir um pouquinho mais das pesquisadoras sobre a amostra, como é que foi para coletar esses dados, se teve muita dificuldade, porque eu entendo que não é toda empresa que tem essa maturidade na questão da cibersegurança, né, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês as percepções sobre isso. Alexandre, obrigado pela pergunta. Na verdade, a unidade de análise desse estudo não foi uma empresa. Na verdade, eu fiz contato com mais de 1.000 especialistas no mundo inteiro. O estudo está composto com 207 respondentes efetivos, completos, em 26 países diferentes. Então, a busca foi por uma visão do especialista em relação à construção de inteligência, usando capacidades de segurança em 4 dimensões. Essas 4 dimensões, elas são oriundas da literatura, então, eu publiquei recentemente o artigo que gerou esse conhecimento, ele está publicado no Communication of Information System, e é oriundo de 48 estudos de casos, onde eu identifiquei essas dimensões. São 8 capacidades e 4 dimensões, perdão, são 12 capacidades e 4 dimensões, e eu construí um instrumento para medir isso, com vários especialistas. Então, o meu objetivo era contatá-los e entender a visão deles em relação a como construir uma inteligência organizacional, porque todos eles estavam trabalhando em alguma organização. Eu demorei basicamente uns 6 meses para coletar esses dados. Esses dados foram coletados em contatos na plataforma LinkedIn. E para conseguir esses 200 respondentes, foram mais de 1.500 e-mails que eu mandei com remind por favor, me ajude. Então, eu fui por país. Então, eu pegava um país, fazia contato com todos os especialistas durante aquela semana. Na semana seguinte, outro país, e fazia a chamada com o país anterior de reacesso, né? Por favor, olha, me ajude. E eu, por incrível que pareça, eu recebi muito mais receptividade de profissionais de fora do que aqui do Brasil. A minha experiência aqui no Brasil foi muito ruim. Eu fui xingada, eu fui ofendida no LinkedIn. Me disseram, por que você está mandando uma pesquisa para mim em inglês? Aí eu explicava que era uma pesquisa internacional, mas assim, o comportamento dos profissionais aqui no Brasil foi deplorável, assim, eu fiquei bastante chateada, porque eu imaginava que aqui no Brasil eu teria uma receptividade maior, e eu não tive, se eu comparar a quantidade de e-mails que eu mandei para pessoas daqui e o percentual que me responderam, comparado com percentuais de outros países, né? Que foram extremamente educados. Então, foi um processo bastante desafiador, como todo processo de pesquisa, né? Mas eu acho que aqui para nós é importante e relevante, porque o Brasil ainda tem poucas pesquisas em cibersegurança, a gente está muito focado ainda em ChatGPT, inteligência artificial, mas tudo isso precisa ter segurança, né? Então, não sei se eu te respondi a pergunta, mas esse é meu depoimento. Não, respondeu perfeitamente. E você sabe, fica muito mais bonito, né, a gente receber todo esse esforço, né, de informação que você teve. Então, parabéns pela tua persistência
né? A Tá. gente se dá as mãos disso daí, não é fácil fazer pesquisa no Brasil, né? Além de toda a dificuldade que envolve, complexidade que envolve o tema, ainda lidar com esse tipo de comportamento, né? Não é fácil. É. Então, Eu parabéns. sou defensora da pesquisa no Brasil, então, com todo mundo que eu converso, eu defendo a academia, com unhas e dentes, principalmente quando eu estou falando com o executivo. Falo que eles estão perdendo uma enorme oportunidade de ver as coisas de outra maneira. Ficam muito limitados nas políticas internas da empresa e esquecem que tem ciência aí muito legal para ser olhada. E assim, eu sempre falo, se eu tivesse, na minha época de executiva, acesso à academia, acho que eu teria feito bem mais coisa. Fica muito bom. Muito obrigado, viu, Angélica? Obrigada Parabéns. a você. Bom, eu também gostaria de parabenizar vocês, né, pelo artigo. E eu ia fazer a mesma pergunta do professor Alexandre, justamente porque a gente sabe que essa etapa de coleta de dados é sempre um desafio, né, quando a gente faz uma pesquisa com um questionário. E eu achei muito interessante a sua resposta aí, né, e talvez até justifique, porque a gente tem tanta dificuldade de coletar os dados, né, para as nossas pesquisas. E eu também fiz uma coisa que, em agradecimento, né, aos participantes, eu fiz um relatório gerencial para eles com os resultados. Então, mesmo antes de publicar, né, porque esse artigo foi aceito, foi premiado ontem, por um grande journal, e eu, em agradecimento à participação, logo que eu terminei a pesquisa, eu fiz um relatório de 20 páginas com todos os resultados, de maneira gerencial, não científica, né? Mostrando o impacto da capacidade, falando da necessidade de fazer gestão, que era importante para a cibersegurança. Mandei por e-mail para todos que me deixaram um e-mail de contato, que queriam o retorno do trabalho, né? E foi bem legal, assim, porque o pessoal lá de fora elogiou bastante, eu fiquei bem feliz. Que bom, parabéns, parabéns pela premiação também. Eu queria saber se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Olha, professora, se ninguém tiver, eu só queria fazer mais uma palavrinha, se possível. Não, eu só queria, eu vou ter que, infelizmente, ter que sair às 4h30 com outro agendamento, infelizmente, mas eu queria só agradecer e parabenizar a professora Fernanda, muito obrigado pela sua participação na moderação, e pela contribuição também como avaliadora, então uma grande parceira da linha, né, da temática, também todos os pesquisadores aqui também que participaram na avaliação da nossa linha, ela é um tema que recebe muito artigo, então queria agradecer os avaliadores e, claro, os pesquisadores que submeteram as pesquisas para a linha, então um agradecimento meu direto a todos vocês e parabenizar. Eu acho que isso da bandeira que a Angélica tocou é isso, vamos manter essa bandeira levantada, é isso que vai nos diferenciar no futuro como país de inovação. E queria também, claro, já deixar o convite para todos, para o próximo SEMEAD também participar como avaliadores da linha e proceder submissões. Era isso também, tá? Então, meu grande abraço para todos vocês, tá? No restante da sessão. Ok, professor Alexandre, eu que agradeço aí o convite, né, tanto para avaliar quanto para estar aqui como moderadora, e estou sempre à disposição. O ano que vem estamos aqui novamente. Obrigado. Então, a gente pode ir agora para a próxima apresentação. Você pode colocar, Ilane? Pronto, vou colocar, professor. Obrigada. Tempo online, uma revisão sistemática da literatura sobre cyberloafing. Os autores Fernando Araújo Braz, Eliette dos Reis Lenhart, Débora Bobsin. Bom, o estudo ele vai tratar a princípio sobre a questão do cyberloafing, que é uma prática onde o indivíduo ele acaba utilizando de tecnologias ou dispositivos tecnológicos para atividades que não a sua atividade fim. Durante os últimos anos, os últimos 20 anos, houve uma grande expansão nos estudos sobre o tema. O autor, o Wu et al., ele vai trazer uma revisão da literatura no ano de 2021, tratando algumas fases sobre esse desenvolvimento da área. Aí ele traz a questão da fase emergente, de 97 até 2001, quando surgiu o tema do cyberloafing e como
começou a conceitualização, como é que era a prática desse fenômeno. Após isso, de 2002 a 2013, nós temos a fase de exploração, onde foi verificado como que ocorria esse fenômeno e quais os fatores que estavam ligados a ele, e por fim a fase de florescimento, que é de 2014 até o momento presente, que vai identificar os antecedentes e outras variáveis que se relacionam com o cyberloafing. Bom, deste modo, o objetivo do estudo é de verificar como se desenvolveu o tema do cyberloafing no período de 2014 a 2022. Referencial teórico, ele vai trazer a questão brevemente do cyberloafing, que é o engajamento em qualquer atividade que não seja essa atividade fim, através do uso de dispositivos tecnológicos e redes móveis próprias ou da sua organização. Como método, foi utilizado a revisão sistemática de literatura, realizada nas bases da Web of Science e Scopus. As buscas foram realizadas no dia 29 de novembro de 2022, e as strings de pesquisa elas se baseiam nas strings utilizadas como base do estudo de base desse artigo, que foi o de Wu et al., que fez a categorização das fases do cyberloafing. Então, os tópicos, as buscas por tópicos e títulos se baseiam nesse estudo. Os filtros utilizados foram o de acesso livre e artigos do período de 2014 a 2022. Como critério de exclusão foram os artigos que se encontram fora do escopo da pesquisa e artigos repetidos. Bom, o fluxograma da revisão, nós temos a parte da identificação, onde foi realizada a busca nas duas bases com as strings, a parte dos filtros, onde foram aplicados filtros e encontrado um total de 235 artigos. Aí a parte da triagem, onde foi realizada a leitura dos títulos e resumo dos trabalhos e aplicados critérios de exclusão, totalizando um número de 172 artigos excluídos. Assim, resultando em 63 artigos para análise, e a partir do momento da leitura desses artigos foi vista a necessidade da inclusão de mais 8 artigos para uma melhor compreensão da temática, resultando num total de 71 artigos do corpus textual. A análise dos dados, na questão da distribuição anual dos artigos, pode-se ver, segundo a tabela, de que houve uma decaída de pesquisas no ano de 2016, porém, a partir do ano de 2017, voltou a crescer essa busca, essas publicações de artigos sobre cyberloafing, com foco principal na pandemia, no ano de 2021, onde teve seu pico de publicações. Aí, o ano de 2022, houve uma pequena queda, e já é visto que em 2023 já havia alguns artigos a serem publicados ou em pré-printing para esse ano. A questão dos clusters, foi possível evidenciar 5 clusters com essa base de dados, em que o cluster cinza ele diz respeito à dependência e o comportamento do indivíduo, o laranja a questões de termos iniciais da pesquisa sobre o cyberslacking, cyberloafing e o uso da internet, o lilás ele diz respeito ao impacto do cyberloafing como mediador na performance de trabalho e nos recursos dentro do local de trabalho. O amarelo diz respeito sobre o avanço da temática e a perspectiva que o cyberloafing é visto como uso para fins pessoais. E o cluster roxo ele é a ramificação que vai identificar o intermédio entre a prática e as consequências do cyberloafing. Ao avanço da temática, foi possível visualizar que durante esse período de 2014 até 2022 se mantém a questão de publicações sobre os aspectos individuais que impactam no cyberloafing, a micropausas relacionada ao uso do cyberloafing como uma forma de diminuir o tédio e o estresse no local do trabalho, os preditores antecedentes do cyberloafing e a pandemia de Covid-19, que acabou surtindo numa grande procura, número de publicações para entender sobre o tema devido ao contato maior com dispositivos tecnológicos nesse período. As considerações finais do artigo é que grande parte dos estudos eles ainda se mantêm sobre os aspectos individuais e as micropausas durante o trabalho, antecedentes e preditores do cyberloafing, tanto no local de trabalho quanto em sala de aula. A pandemia também ela acabou alavancando as publicações sobre o tema, visto essa grande exposição aos dispositivos tecnológicos.
A produção acadêmica ela se mantém crescendo nos últimos anos. Os principais artigos mais citados ainda se mantêm os artigos seminais. Os termos que mais aparecem, eles dizem respeito à performance no trabalho, o local de trabalho, estudantes, dependência e uso da internet, bem como os aspectos individuais, e as correntes teóricas que mais se destacam na temática têm enfoque no cyberloafing no local de trabalho, cyberloafing em sala de aula, antecedente cyberloafing e o cyberloafing como micropausa para diminuir o estresse. E a autora mais importante do tema, ela continua sendo a Vivian Lin, que a revisão sistemática do U, em 2021, ele já evidenciava essa importância da autora para o tema. As contribuições, limitações e sugestões do presente estudo, ela se baseia em que o estudo ele contribui para o avanço do tema, visto que ele elenca os principais estudos e realiza um levantamento do que vem sendo estudado na área durante o período florescente. Como limitação do estudo, evidencia-se que o acesso de diversos trabalhos eles que poderiam contribuir nessa discussão do desenvolvimento do tema, eles se encontram bloqueados, reservados com direitos autorais, assim possibilitando a revisão mais aprofundada, que só foi possível realizar naqueles artigos que possuem acesso aberto. Para estudos futuros, sugere-se que sejam realizadas pesquisas com diferentes variáveis e através de mais métodos qualitativos, pois a grande maioria dos estudos sobre o tema eles se baseiam em surveys e métodos quant, e também sugere-se a utilização de métodos mais robustos para a coleta e análise dos dados. E essas são as principais referências bibliográficas que foram utilizadas no estudo. Bom, então vou abrir para a discussão. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário, pergunta. Queria fazer uma pergunta. Quando ele colocou as palavras-chave, eu vi que fez de duas formas, fez por tópicos e fez por outro. Aí você colocou várias palavras-chave, usou boleadores entre elas ou fez individual, cada e depois foi somando? Como é que foi feito na hora que foi fazer a coleta nas bases de dados? Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu fiz juntamente que eu segui o modelo da revisão anterior, né, dos autores que fizeram aquela categorização. Então, para manter a fidelidade, vamos dizer assim, da questão da teoria ali, do que fosse encontrar, eu mantive os mesmos da mesma forma que ele fez, com os operadores, com as strings com ou e o and para selecionar. Só a diferença das bases ali, só que foi a própria nomenclatura, né, que tem nas duas bases diferentes, que é um é tópico, acho que é todos tópicos, né? Agora me fugiu a palavra, e o outro ele traz os três termos, né, de resumo, Isso. palavras-chave, etc. Mas foi junto, sim, na questão de manter essa fidelidade, né? Digo assim, porque às vezes quando a gente vai fazer na base, a gente escolhe tópico. Aí tu escolheu o tópico, deu tantos artigos. Depois você fez com as mesmas palavras-chave, escolheu tipo resumo. Aí como você fez depois? Aí encontrou outra quantidade de artigos, né? Diferente. Aí como você fez? Juntou em uma outra base, depois saiu excluindo. É isso que eu não consegui, não ficou claro na hora que passou. Tá, eu fiz a busca com todos os termos, né, com as duas na busca ali, com todos os termos juntos. Aí após sair eu fiz o filtro selecionei ali de todas abstract, keywords e título. Aí eu selecionei só os filtros de artigos, me fugiu agora, artigos, Open Access, e o período de 2014 a 2020, a 2022, acho que foi. E aí, após isso, eu fiz a união deles pelo R, que aí ele juntou das duas bases e excluiu. Acho que, não sei se ficou mais claro agora. Ficou, Tá certo. ficou. Isso que eu queria saber, porque se não dava, Aham. se tu não falou que fez a junção no Start, ou em algum outro
Aí eu, gente, como é que ele botou por dois diferentes? Fez de título, fez por resumo. E aí, depois, foi para onde? Pegou qual? Não, entendi agora. Sim, Obrigada, Fernando. Parabéns, obrigado, viu? obrigado pela Primeiramente, pergunta. parabéns pelo trabalho. Gostei muito da temática e já adorei a sua sugestão lá no final, com a pesquisa Quali, viu? Na leitura, o tema, eu venho trabalhando desde o mestrado, é uma questão que eu trago ali a autora Vivian Lin, que é vamos dizer, que as primeiras definições do termo foi ela que deu lá em 2002. Ela publicou agora, esse final do ano passado, um artigo em que ela, após eu ter escrito esse, no caso, né, ela publicou uma revisão onde ela vem falando de novo, que é um tema que ele meio que está chegando vamos dizer assim, num platô onde não se avança mais, porque não existe muita gente fazendo pesquisa quali. Só vai no quant, o quant ele não consegue pegar certas nuances do fenômeno. E aí ainda continua essa lacuna, assim, de que as pessoas busquem mais o quali, né? Quem for pesquisar no tema. Eu tenho um comentário também a respeito. Parabéns, Fernando, pelo trabalho. Gostei bastante. Eu estou aqui na minha revisão sistemática, também estou brigando com ela aqui, mas bora lá, né? Assunto à parte. Uma dúvida que eu fiquei foi sobre o seu título e seu objetivo, porque assim, quando eu li o seu trabalho, parecia tá? Só, sabendo da complexidade, só uma revisão sistemática de literatura. Mas quando eu fui lendo, eu vi que você estabelece algumas comparações com o autor anterior, que fez de um outro período. Então, eu não sei, assim, pensando em publicação, talvez valha a pena você observar se esse título é o mais adequado, dado que você, em vários momentos do trabalho, você faz referência e faz comparação aos achados do autor anterior, sabe? Então, de repente, sei lá, não sei te dizer qual seria a ideia de nome, mas talvez assim, ou deixar bem claro de que você não está comparando com os resultados dele, ou se você já está realmente comparando, como é o caso aqui do trabalho, de repente pensar num nome que seja mais, assim, sei lá, uma continuidade disso, uma revisão disso, um refresh de alguma coisa, nesse sentido, sabe? Porque quando você faz essas comparações, talvez valha a pena você colocar no seu referencial teórico isso, né? Colocando quais foram os conceitos que foram mapeados naquela época, naquela primeira revisão sistemática, e aí você coloca faz um quadro, de repente, até comparativo, né? Então, assim, fica muito mais visual para quem está olhando uma revisão atualizada de um determinado tema, se você colocou uma palavra-chave nova, se você conseguiu achar um construto novo dentro do esquema que ele identificou lá inicialmente, se, né, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que vale a pena, assim, explorar um pouquinho mais para pensar em publicação, sabe? Não sei se ajuda. Aham. Não, faz bastante sentido, sim, porque como comentou que eu faço bastante referência ao outro artigo, né? Caberia realmente alguma questão mais assim porque é a continuidade, vamos dizer, eu quis dar esse enfoque na continuidade daquele gap que fica no artigo anterior que o autor vai trazer. Então ele classifica os dois tempos iniciais e aí no terceiro ele fala de 2014 até o momento. E aí Sim. eu volto para tentar buscar. É bem interessante, vou ver Eu para o daria um nome futuro. mais rico para ele, sabe assim? Aham. Eu sou Dá pra... muito ruim para títulos, então Eu também, fica aí tranquilo, sempre fica acaba no... ficando só uma bem básico, né? Mas bem interessante. Muito obrigado pela sugestão. Por nada. E outro ponto que eu vi também que vale a pena talvez explorar um pouquinho mais é falar como você fez a análise. Porque lá você falou como, né, você usou o Tranfield para fazer a estruturação da revisão sistemática da literatura, mas de repente você fez alguma análise específica diferente, é, vale explicar, né, se foi uma análise mais, não sei, usando outros parâmetros, dado que, assim, a dele ele não fez com uma literatura, né, ele não tinha um RU anterior, então, usar
pegar as influências que você teve ali, descrever um pouquinho mais como é que você fez a análise também, acho que vale a pena explorar um pouquinho mais. Bom? Certo, obrigado. Bom, também gostaria de parabenizar vocês, né, porque o tema é muito atual, muito relevante, né, como vocês colocam lá, principalmente após a Covid, que eu imagino que intensificou bastante isso, né, durante o trabalho, o home office, né, em sala de aula também a gente percebe, e o próximo artigo também é sobre o mesmo tema, então eu gostaria de pedir para a Irlane, né, para já colocar a próxima apresentação. Pronto, vou passar. Olá, o presente estudo intitula-se Consequências do Cyberloafing Social sob a visão dos docentes de instituições de ensino superior federais, dos autores Fernando Araújo Braz, Catiane Benedetti Corso e Eliette dos Reis Reinhardt. Bom, a introdução vai trazer a questão do cyberloafing e o cyberloafing social e como essa prática pode ser utilizada para o distanciamento psicológico e o distanciamento psicológico como um fator que pode gerar benefícios para a saúde mental do indivíduo. O estudo se justifica pela falta de estudos dessa natureza sobre esse fenômeno com docentes, a sobrecarga que os docentes sofreram durante a pandemia e muitos estudos sobre alunos e desempenho acadêmico. E a inovação do estudo também ela se dá a utilizar essas três variáveis de cyberloafing social, distanciamento psicológico e saúde mental em conjunto. O objetivo do estudo é de avaliar o impacto do cyberloafing social no distanciamento psicológico e na saúde mental dos docentes de instituições de ensino superior federais. Bom, o referencial teórico vai abordar as três variáveis do cyberloafing social, que ele se baseia no cyberloafing, que consiste no uso pessoal da internet em ambiente de trabalho ou estudo, abrangendo os mais diversos dispositivos e finalidades. O cyberloafing social ele é descrito por Andreessen et al. Como essa prática do cyberloafing através de redes sociais. E o distanciamento psicológico ele é definido por Edson lá em 98 como afastamento do trabalho em que há uma sensação de se desligar e afastar-se das demandas da rotina de trabalho, sendo uma importante estratégia de recuperação de recursos físicos e psicológicos. Enquanto a saúde mental, pela Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer que a saúde mental é um composto que abrange o bem-estar subjetivo, percepção de autoeficácia, autonomia, competência, entre outros fatores. O método do estudo foi utilizado um caráter descritivo de abordagem quantitativa, o método Survey. A população consiste em docentes de instituições federais de ensino superior no Brasil. A técnica de coleta de dados foi através de questionários online. E a análise dos dados foi realizada a estatística descritiva, análise fatorial exploratória, TST, teste ANOVA e a regressão linear múltipla, assim como seus pressupostos. Análise dos resultados. Então, o perfil dos respondentes foram 62,8% da amostra de gênero feminino, 43,8% indivíduos casados e 27,6% foi o maior quartil da amostra de 18 a 34 anos. O estudo obteve 384 respondentes e foram coletados dados de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Bom, a análise dos fatores, então, ela foi realizada e não obteve nenhuma variável, nenhum item caiu quando realizada a fatorial exploratória. Os alfas de Cronbach foram acima do estipulado pela teoria, sendo mais baixo para o distanciamento psicológico, com 0,743. Assim, foi realizada a composição dos fatores com base na média ponderada dos mesmos. E aí, por conseguinte, foi realizado o teste T e teste ANOVA. Bom, o teste T, para o gênero, ele não obteve nenhum resultado significativo. Enquanto para o estado civil, a média dos solteiros ela foi maior no teste ANOVA. E a idade, o quartil de 18 a 34 anos também obteve uma média maior quando comparado com as outras médias com a questão do fator cyberloafing social. Análise dos resultados na regressão linear múltipla foram realizados todos os testes pressupostos, onde os erros eles não possuem distribuição normal, não possuem erros autocorrelacionados, são homocedásticos e não há multicolinearidade dos dados.
Bom, o modelo ele foi estipulado a partir do cyberloafing social, as dummies para a idade, com os 4 quartis, assim como o estado civil e gênero. O modelo ele foi capaz de explicar 11,2% da variação do distanciamento psicológico e foi possível verificar que quanto maior a percepção do cyberloafing social, maior o distanciamento psicológico dos indivíduos. Os indivíduos de 18 a 34 anos possuem uma percepção maior de distanciamento psicológico que as demais faixas etárias. O modelo para a saúde mental também foram feitos testados pressupostos, onde os erros não possuem distribuição normal, não possuem erros autocorrelacionados e são homocedásticos, e não há multicollinearidade dos dados. A diferença que o modelo para a saúde mental, além do cyberloafing social, também foi adicionado a variável de distanciamento psicológico, assim como as dummies de idade, estado civil e gênero. O modelo de saúde mental ele foi capaz de explicar 8,7% das variações da saúde mental com essas variáveis, e quanto maior a percepção de cyberloafing social, menor é a saúde mental do indivíduo. E quanto mais novo o indivíduo, menor é a sua saúde mental quando comparado àqueles de 50 a 68 anos. E a variável de distanciamento psicológico não obteve dados significativos para a saúde mental no modelo. Bom, as considerações finais é que os indivíduos da amostra não se perceberam como praticantes de cyberloafing social, obtendo a média de 2,32, sendo 2 discordo. A diferença entre os gêneros ela não é significativa para a percepção do cyberloafing social. Indivíduos viúvos com união estável e identificado como outros apresentam uma média de cyberloafing social superior em comparação aos solteiros, enquanto aqueles que possuem de 18 a 34 anos apresentam uma média maior que as outras faixas etárias do estudo na percepção de cyberloafing social. Quanto maior o cyberloafing social praticado pelos docentes, maior é o seu distanciamento psicológico. No entanto, esse distanciamento psicológico não tem um impacto positivo na saúde mental como a teoria previa. E os indivíduos mais jovens acabam se distanciando mais, o que pode se relacionar à sua geração e à sua facilidade com o uso das tecnologias. Bom, as contribuições, limitações, sugestões do estudo é que o presente estudo contribui no âmbito social no sentido de que por muitas vezes os indivíduos acabam utilizando redes sociais e decair na prática do cyberloafing social com o objetivo de realizar pausas no seu trabalho para melhorar a saúde mental. E através dos resultados desse estudo, verifica-se que este uso acaba tirando o foco e a concentração, resultando em efeitos prejudiciais à saúde mental. E para fins acadêmicos, o estudo avança no conhecimento acerca do cyberloafing social e do cyberloafing ao se propor verificar relação com a saúde mental e distanciamento psicológico em docentes de ensino superior. O estudo possui como limitações questões relacionadas à sua população e não ser probabilístico, visto que a coleta foi realizada via e-mail e devido a essa natureza, existe a possibilidade de que indivíduos não tenham sido alcançados, pois as informações não são atualizadas com frequência no site das instituições. E como estudos futuros, sugere-se que sejam realizadas análises que busquem abranger os modelos com métodos mais robustos que possam compreender melhor a relação do cyberloafing e seja capaz de mensurar os seus níveis. E essas são as principais referências bibliográficas utilizadas no estudo. Obrigado. Bom, então eu abro para perguntas e comentários. Eu queria te fazer uma pergunta. Me chamou a atenção, porque o estudo foi feito com docentes do ensino superior. E aí me chamou a atenção quando você falou que a amostra, né, a maior parte dela está entre 18 e 34 anos, né? Eu sei que a gente tem docentes bastante jovens, né? Eu mesmo comecei na docência no ensino superior aos 23 anos, mas me chamou a atenção ali, né, eles serem a maioria, não a existência deles, mas a maioria. Aí eu vi no artigo de vocês a definição dos intervalos de idade. O primeiro está de 18 a 34, que seria esse, né, da maioria. Aí depois vem de 35 a 40, 41 a 49, 50 a 68. Então, talvez a minha sugestão ali seria, eu não sei como que foram definidos esses intervalos, né, mas tem um intervalo de mais de quase 16 anos, né, outro intervalo de 5 anos, outro intervalo de 10. Eu queria entender melhor como que foi definido esse intervalo. Bom, obrigado pela pergunta.
Para definição dos intervalos, a gente utilizou a separação por quartis pelo próprio SPSS. Então, ele acaba delimitando cerca de 25% em cada um, né? Então, aqueles que apresentam menos indivíduos naquela faixa etária acaba tendo meio que uma faixa maior, vamos dizer assim. Até pode ser uma questão que eu acho que eu não trouxe a idade média no estudo, mas a idade média foi por volta acho que era de 35 a 40 anos, era nessa faixa. Então, vamos dizer, as faixas etárias que aparecem, como tu mencionou, de 15, 16 anos de intervalo, seriam até indivíduos que têm menos pessoas com aquela idade. E aí, outra questão também que se deu porque, às vezes, acho que alguns professores não receberam e-mail. Eu tive muito problema com essa questão de conseguir alcançar todo mundo e até conseguir resposta dos professores, porque como foi bem no período da virada do ano, assim, né? A coleta foi no finalzinho do mestrado, o artigo ele é fruto da minha dissertação do mestrado, então foi um período curto, um período meio complicado de conseguir acessar pela época do ano, e ainda mais a questão, como eu comentei ali das limitações, de que muitas vezes eu mandava o e-mail, aí o professor ele tinha mudado de universidade, ou então ele estava de férias, aí o e-mail não chegava. Então teve várias questões que acabaram complicando, né? E eu consegui uma amostra, vamos dizer, mais heterogênea, com bastante diversidade de respondentes. Realmente, como eu comentei na primeira apresentação, a coleta de dados é um desafio, né, para todos nós. Sempre os meus orientandos de mestrado, doutorado, eles têm a mesma dificuldade aí na coleta de dados, né? Eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Eu queria também saber por que vocês optaram pela análise de regressão, não pelas equações estruturais. A questão da escolha pela análise de regressão foi mais pelo próprio meu conhecimento, assim, como foi no final do mestrado. E aí eu propus até equações estruturais, só que devido ao curto tempo, né, acabou que eu não consegui ver e aplicar na pesquisa, e a gente teve que fazer esse corte para regressão. Até eu coloco como a sugestão de aplicar alguns métodos mais robustos, no caso, a própria equação estrutural, porque conseguiria verificar melhor a própria relação, verificar questões de mediação e moderação das variáveis na própria saúde mental, né? Que às vezes a gente não consegue pelos modelos de regressão. Então, mas foi mais nesse sentido de que no momento, quando foi realizada a pesquisa, a gente não conseguiu devido ao tempo. Certo? E você coloca lá, né, no segundo artigo, sobre a questão da análise qualitativa, né, que existe uma carência de pesquisas qualitativas, né? Você pretende dar continuidade, fazer algo qualitativo também? Isso, atualmente eu participo de um grupo, até minha colega está presente na sessão aqui, a Marjorie, a gente já está, foi uma das propostas que a gente fez após eu terminar o mestrado, foi dar continuidade no projeto e trabalhar mais no Quali. Então, já está rodando a parte de pré-testes e tudo mais com os questionários para fazer entrevistas, porque um dos principais problemas que a gente vê nessa temática do cyberloafing é que, como eu mencionei no primeiro artigo, né, que chegou num limite onde a gente não consegue mais entender, não consegue avançar, e tem um limite do quant de como a gente consegue entender a influência desse fenômeno no comportamento. Vamos dizer, pela escala, a gente não tem não consegue ter uma resposta fiel, vamos dizer assim, porque às vezes o indivíduo
ele não percebe o efeito que aquilo está tendo no comportamento. Então, até a minha proposta, quando eu entrei para o doutorado agora, e eu estou vendo, para dar continuidade também, mas para além do Quali, de utilizar outras ferramentas, como o próprio óculos de rastreamento ocular, o Eye Tracker, para a gente conseguir identificar mais, porque com ferramentas que possibilitem entender esse comportamento meio que compulsório, que o indivíduo ele tem aquela influência, mas ele não consegue expressar, se tornou tão normal para ele que não identifica como um problema, né? Então, é até uma dificuldade que eu tive, porque eu trago ali no final que os indivíduos eles não perceberam, não se percebem como praticantes de cyberloafing, vamos dizer assim, mas é algo que no dia a dia, a gente na academia, professores também, a gente sabe que sempre acaba dando uma olhada para o celular, sempre chega uma mensagem, uma coisa, a gente para ver, para responder, ou quando está muito cansado o professor, que no caso da pesquisa, né, dos professores, tu está muito cansado, tu dá aquela parada para mexer no celular ou numa rede social, para ver se tu dá aquela espairecida, se tu te distancia um pouco do trabalho para aliviar o estresse. E aí, às vezes, a gente não percebe que está praticando esse fenômeno, né? Pode ser até que, pela própria questão de ser o quant, não tenha, vamos dizer assim, tenha faltado um pouco mais de entendimento do respondente, que num quali, como eu comentei, ele, na própria questão, na conversa ali da entrevista, o indivíduo ele consegue levantar mais situações em que ele para refletir sobre isso. Um questionário, às vezes, não vai trazer, né? É verdade. Até sou professora de pesquisa qualitativa, né? Então tem essa questão aí da profundidade, né? Você analisa menos casos, mas de uma maneira um pouco mais profunda. Eu coloquei aqui para vocês no bate-papo um link, e quando vocês, né, saírem dessa sessão, eu peço para vocês responderem, né, avaliando a sessão. Mas antes disso, a gente ainda tem um tempo para debater os artigos. Então, eu queria saber se mais alguém gostaria de comentar algo, né, sobre os temas que foram aqui apresentados. Nenhum comentário? Eu queria, então, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Paula e da Irlane, né, que contribuíram aí com a sessão. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, bom final de semana, Obrigado. pessoal. Boa semana. Você Tchau, tchau. também. Tchau. Tchau, professora. Prazer. Tchau. Prazer, muito obrigada, Irlane. Tchau.